Vamos lá então? Vamos ler o texto do Êxodo capítulo 5. Vamos ler alguns versículos para a gente começar a falar daquilo que nós vamos falar hoje. Capítulo 5, versículo 1. Lembrando que nos finais do capítulo 4, você que está acompanhando os textos, Deus ele dá Arão a Moisés para fazer a missão que eles vão fazer, tá? Então, quando a gente entra aqui no capítulo 5, versículo 1, a gente já vai encontrar o Moisés e o Arão juntos. E diz assim o texto: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. O Moisés chegou diante do Faraó junto com Arão, e eles foram lá fazer o pedido que Deus havia ordenado a eles que eles pedissem, para que deixasse o povo ir. Faraó, com o coração endurecido, e Deus já sabia disso, se nega a abrir os portões para que o povo de Israel pudesse sair. Ele diz não conhecer Deus, ele diz não conhecer esse Senhor que havia pedido a ele autorização para que o povo saísse. Temos que lembrar que o povo era escravo na terra do Egito, e eles fabricavam construções, tijolos. E aí o Faraó, diante dessa colocação de Moisés e Arão, manda que os capatazes, os exatores, aumentem as cargas sobre o povo que era escravo, porque na cabeça de Faraó eles estavam ociosos e por isso eles queriam, de alguma maneira, sair do Egito para sacrificar a Deus. Deus aparece a Moisés. Moisés vai a Faraó em obediência a Deus. No momento em que Moisés e Arão entram em cena, a situação do povo hebreu se torna pior do que estava. Parece que às vezes a gente enfrenta isso na vida também, né? Parece que você passa por isso. Eu passo por isso. Existem momentos que a gente ora a Deus e faz propósitos de oração, seja lá a maneira que você faz isso, e a gente percebe que as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis do que estavam antes. Eu quero falar disso como último tópico desse devocional hoje, mas primeiro eu quero expor algumas coisas para vocês aqui. Olha só, o versículo 1 vai dizer que o Moisés ele vai até Faraó e ele tem algo para fazer e ele vai junto com Arão. Deixa eu te falar algumas coisas aqui. Não vou te ensinar, vou falar algumas coisas para você pensar. O Moisés ele está entrando num ambiente de pura incredulidade, porque Faraó é incrédulo. Ele mesmo diz em sua fala que ele não conhece Deus, que ele não sabe quem é esse Senhor, quem é esse Deus. Então, o Moisés está entrando num ambiente totalmente incrédulo, totalmente inimigo. E deixa eu te dar umas dicas aqui a respeito disso. Quando você entra num ambiente de incredulidade, tá? Isso também serve para os outros ambientes, mas principalmente ambientes de incredulidade. Tenha um bom amigo, tenha uma boa amiga, tenha alguém ao seu lado que alimenta a sua alma, não o seu ego. A gente vive num tempo em que nós estamos buscando pessoas que nutram
Não a nossa alma, mas o nosso ego. As pessoas estão o tempo todo querendo se destacar de alguma maneira, querendo sobressair de alguma maneira, e às vezes nós desprezamos os verdadeiros amigos, as verdadeiras amizades, para nos unirmos e nos aliarmos a bajuladores. Então, tenha pessoas ao teu lado que nutram a sua alma, que façam a sua alma crescer, que façam a sua alma expandir. Fique longe das falsas amizades. Esses ambientes de incredulidades, eles são armadilhas para aqueles que carregam Deus no coração e têm fé. Porque vão existir momentos nessa caminhada sua, perto dessas pessoas que são incrédulas, que você vai precisar de alguém para te estender a mão, você vai precisar de alguém para te ouvir, para compartilhar da mesma fé que você compartilha, você vai precisar de gente do teu lado para orar contigo. Então não ande sozinho, não ande sozinho. Outra coisa, evite entrar em batalhas espirituais, em guerras espirituais sozinho. Eu vejo gente, às vezes, entrando em batalhas espirituais sozinho, se levantando contra potestades, contra demônios, fazendo propósitos de guerra e estão sozinhas, caminhando sozinhas. É muito perigoso, muito perigoso. Toda vez que você for orar por libertação, orar por cura, entrar em batalha espiritual, ore como igreja. Ore como igreja. Quando você entra num ambiente de incredulidade, você se depara com a falta de fé das pessoas e você se depara com como diríamos, com pessoas que desacreditam de quem você é e do que você pode fazer. Aí você, nesse momento, precisa se lembrar do quê? As pessoas só imaginam quem você é. E as pessoas podem construir o que elas querem, no momento que elas quiserem. Agora, Deus, ele tem certeza de quem você é. Quando você se deparar com circunstâncias difíceis, a qual as pessoas não dão crédito a você, não valorizam você, lembre-se disso. As pessoas só imaginam quem você é. Deus, ele tem certeza de quem você é. Deus, ele sabe quem você é. Quando você entrar em ambiente de dificuldade, tem uma outra coisa que eu quero falar para você. Não se preocupe com força, não se preocupe com talento, não se preocupe com resultados. Por quê? A direção que você vai é mais importante do que força, do que talento e do que resultados. Se você estiver indo na direção que Deus estabeleceu para você ir, no tempo certo de Deus as coisas vão acontecer. Então, o que importa é a direção que você está indo. Não é a força que você tem, não é a capacidade que você tem, não é o talento, é a direção que você decidiu ir. A gente entra agora num momento, é o versículo 7 e o versículo 8. O texto vai dizer assim, o faraó, que fica indignado com o pedido de Moisés, ele vai dizer assim, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmo e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo, vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. O faraó, ele quer impor uma ocupação sobre o povo hebreu. E aí, o próprio faraó, na fala dele, ele linka sacrifício, adoração, ocupação, trabalho, tá tudo misturado na cabeça dele. Nós temos que ter uma coisa em nós. Deus, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de evangelho, Deus, ele precisa estar na sua agenda. Deus, ele precisa estar na tua agenda. Deus precisa fazer parte da tua agenda. Sabe devocional que a gente faz todos os dias no mesmo horário? Isso é uma agenda de Deus para nós. Você precisa inserir Deus na tua agenda. Deus não pode fazer parte do teu tempo ocioso. A gente tem o hábito de colocar Deus na ociosidade da nossa vida. E isso é perigoso. Porque quando você faz isso, você trata Deus como qualquer um. Coloque Deus na tua agenda.
Não coloque Deus na tua sobra de tempo. Seja disciplinado, seja disciplinada. Outra coisa, tome cuidado com as ocupações excessivas, sejam elas lícitas e até mesmo ilícitas. Porque às vezes a gente se sobrecarrega de ocupações excessivas, lícitas, e a gente tem aquele falso senso moral. Ah, eu estou fazendo isso porque eu estou colocando alimento na minha casa, eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer isso. Tome cuidado, porque isso também é uma maneira de Satanás roubar o seu tempo que pertence a Deus. Então Deus precisa fazer parte da tua agenda. Quando a gente entra nesse texto, a gente percebe que as coisas começam a ficar mais difíceis para o povo de Israel. E deixa eu te falar algumas coisas sobre isso. Deus chegou e as coisas ficaram mais difíceis. É perceptível aqui no texto. Vou falar algumas coisas para você aqui, para você refletir. Primeira coisa, às vezes o que está dando errado no seu ponto de vista e no meu ponto de vista está programado por Deus. Às vezes dar errado faz parte do plano de Deus. Às vezes sair do nosso controle está no plano de Deus. Então pare e reflita sobre isso. Porque talvez está tudo dando errado do seu ponto de vista. Mas Deus está olhando lá do céu e falar, está acontecendo tudo como tem que acontecer. Segunda coisa, por que a gente entra em batalhas assim, às vezes, nesse momento? As provações nos mostram do que nós somos feitos. Somente a luta pode mostrar do que você é feito, do que você é feita. É a batalha que mostra para você mesmo, para você mesma, quem é você. Deus te conhece, mas às vezes você não se conhece. E às vezes Deus permite essas intensidades em nossa vida para que você saiba quem você é de verdade. Agora eu quero te falar uma última coisa que eu estava hoje meditando aqui e como eu achei isso poderoso e interessante. Pensa comigo, o povo de Israel está cativo, eles são escravos e sobre eles existe uma autoridade chamada Faraó. Existem momentos na vida que você está escravo de uma situação, de uma única situação. E às vezes todo o resto dá uma sensação de uma falsa paz. Só que você é escravo, você é escrava. Você sente uma falsa sensação de paz, porém existe uma escravidão sobre você. Satanás é muito sutil nisso. Ele te escraviza de um lado e te dá paz em outros. E é uma sutileza terrível. Quando Deus entra, Deus precisa fazer guerra. Por quê? Ele precisa destruir quem te escraviza. Logo, as coisas que aparentemente estavam numa paz começam a ficar turbulentas. Preste muita atenção nessa palavra. Isso é muito poderoso. Começam a ficar turbulento. Então, às vezes, você está vivendo uma vida ali, não está tudo muito bem, mas está tranquilo, está legal. De repente, você começa a orar, você traz Deus para o negócio, Deus começa a agir, a coisa fica turbulenta. Você fala, cara, Deus entrou, as coisas ficaram piores. Que negócio é esse? É porque Deus está travando batalha para libertar a tua vida. Eu sinto Deus falando com alguém agora. Deus está travando uma batalha para libertar a tua vida. Por isso que as coisas ficam esse turbilhão todo. Medite nessa palavra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa gerar em nós vida, transformação, cura, redenção, libertação. Eu abençoo a cada lar que nesse momento ora comigo. A cada família a qual essa oração chega agora. Eu abençoo a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher. Pai, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais para que tenhamos compreensão daquilo que estamos enfrentando, daquilo que estamos vivendo, daquilo que está escondido, Pai,
que está à espreita, esperando um momento para nos tragar. Livra-nos, Senhor, de toda arma, de toda ferramenta preparada contra nós. Dá-nos, Senhor, dias de descanso, dias de vitória. Cura os enfermos, liberta os cativos, visita os hospitais, visita a mesa do órfão, da viúva, que o nosso coração não se esqueça, Senhor, da generosidade para abençoar o órfão e a viúva. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela com alguém. Se você foi tocado com essa mensagem, compartilha essa mensagem com alguém. Seja aqui, seja lá no Spotify, seja no YouTube. Compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Te espero amanhã, no mesmo horário. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no coração.